Ai, gente, meu porteiro da noite é muito fofo. Eu tava aqui trabalhando, aí tocou o interfone, né? E ele falou: chegou. Eu falei: chegou o quê? Porque eu não tinha pedido nada, né? Ele falou: não, você chegou de viagem. E realmente, porque eu passei 2 semanas fora, tava em Salvador. E aí ele falou: fiz uma marmitinha pra você. Aí fui no elevador buscar, né? E assim, ele cozinha super bem. Ele já fez uma marmitinha outra vez. E a comida dele é deliciosa. E aí chegou. Ele fez, eu acho que é um macarrão com carne e uma farofinha. E o lance é, eu já tinha comida pra comer hoje à noite, só que a comida dele é muito boa e agora eu quero comer a marmitinha que ele me trouxe. E, gente, é muito fofo. Ele faz assim, não por nada, sabe? Já até perguntei se ele queria que eu pagasse e tal. Falou que faz de coração, porque ele cozinha pra ele, aí o que sobra ele bota nos potinhos e traz pros moradores. Cara, achei muito fofo. E eu tenho que dizer que eu tô impressionado. Esse rapaz realmente é muito atencioso, não é todo dia que você vê um porteiro desse jeito, que leva jantinha pras pessoas. É claro que eu não sei o contexto que acontece isso, mas eu tenho que dizer também que eu tenho uma certa desconfiança se realmente esse cara tá sendo gentil de graça ou ele quer algo em troca. Eu acho que existe sim a possibilidade desse cara ser gentil com várias pessoas, pode ser que ele faça isso com homens também e seja fofo e atencioso com todos, sem nenhum tipo de interesse em troca. Pode ser que seja isso, mas eu acho muito difícil. Creio que hoje em dia ninguém é gentil à toa, principalmente nesse nível aí que o porteiro tá sendo, e o que ocorre na maioria dos casos é que alguns homens adotam essa estratégia de serem extremamente legais com algumas pessoas que eles têm interesse íntimo. Por que alguém seria tão gentil com outra pessoa a troco de nada? Eu acho que pequenas gentilezas do dia a dia, você tratar a pessoa bem, com educação e cordialidade, é completamente normal. O mesmo tratamento o cara pode ter com homens e mulheres sem nenhum tipo de interesse em troca, mas não é isso que tá me parecendo. Essa é uma técnica milenar que muitos gados se utilizam para impressionar pessoas que eles têm interesse, mas eu posso garantir que isso nunca funciona. Vai por mim. Eu acho que as pessoas são movidas a interesse e não que isso seja necessariamente uma coisa ruim, mas se for o caso do cara tá fazendo isso na esperança de impressionar a dama pra no final querer ter um relacionamento com ela, isso, além de não funcionar nunca, é o pior nível da gadice que um homem pode chegar. Isso aí não tem cabimento, não tem nem explicação, porque uma senhora dificilmente vai se impressionar com esse tipo de atitude, a não ser, é claro, que o cara seja muito, mas muito gato. Por outro lado, o que ocorre é que os caras muito, mas muito gatos mesmo, não fazem esse tipo de coisa porque não precisa. Quem adota esse tipo de estratégia geralmente são os caras sub 5 e eu acho que não existe postura pior do que essa para um homem que quer impressionar uma pessoa que ele tem interesse. Se for o caso desse porteiro ter esse mesmo tipo de atitude com outras pessoas, eu nunca vi isso acontecer pessoalmente, mas beleza, né? Vamos acreditar que pode ser que acontece. E o ponto principal que eu queria tocar é que tem algumas donzelas que quando recebem esse tipo de gentileza dos caras, tem algumas que se fingem de louca. Por exemplo, não que eu esteja falando que essa senhora do vídeo tá dando uma de louca ao receber essa gentileza do porteiro do prédio dela, não é isso. Mas uma coisa que já aconteceu comigo é que certa vez eu tava saindo com uma derrotada que ganhava direto bombom de um cara que ela trabalhava. E isso aconteceu quando eu era meio adolescente ainda, não tinha muita experiência, já faz muitos anos atrás. Essa guerreira que eu tava saindo trabalhava numa fábrica de joia, ou seja, tinha várias outras madames igual a ela e poucos homens que trabalhavam nesse local, e ela falava pra mim que o cara só presenteava ela e mais outra guerreira lá que o cara falava que tinha consideração, e aquilo começou a me dar uma certa coceira na cabeça, rapazes. A princípio eu não soube muito bem como lidar com aquilo, porque quando eu comecei a demonstrar uma certa insatisfação com isso, porque não foi só uma vez, a madame começou a falar que eu tava exagerando, que não era nada disso, que eu não confiava nela, e ela tava se sentindo extremamente desconfortável com a minha desconfiança, porque onde já se viu eu achar um negócio desse, o cara tinha idade pra ser o pai dela, e eu engoli seco. Beleza então, né? Pouco tempo depois eu tomei o ghost dessa madame, e eu não sei se depois disso ela foi se relacionar com esse cara que era encarregado dela nessa fábrica, mas eu tenho uma certa desconfiança, viu, senhores? Porque ela sumiu depois disso, e alguns comportamentos
pensamentos que ela tinha me levam a pensar isso. Que, na verdade, ela sabia quais eram as intenções desse cara de ficar dando bombom pra ela toda hora. E ela aceitava essa gentileza do cara, meio que retribuindo e sendo recíproca as segundas intenções do cara. Uma donzela sabe exatamente quando o cara tá afim dela e começa a fazer esse negócio de ser legal demais. E a dama que tem namorado e aceita receber presentes de outro cara, pra mim é pior que traição. Porque quando a madame faz isso, ela coloca o namorado dela numa situação que, se ele reclamar, ele é louco, que não confia nela, e isso não se faz, e ela pode alegar que tá muito triste com essa situação e vai dar o ghost a qualquer momento. E se o cara não falar nada, ele meio que pode estar fazendo papel de palhaço e a madame vai dar o ghost do mesmo jeito, da mesma forma que aconteceu comigo. Dificilmente um cara vai ser gentil desse jeito com um morador de rua, vai levar jantinha pro cara, a não ser, é claro, que seja a Sandra Mara, né, que, como todos nós sabemos, num passado recente não resistiu aos encantos de um morador de rua, mas isso é uma coisa completamente fora da curva, e você nunca vai ver um homem sendo gentil desse jeito com outro homem, a não ser também que o cara goste de homem, aí é completamente diferente. Mas nesse contexto aí que a madame tá falando, eu tenho uma certa desconfiança que esse porteiro tem segundas intenções com ela. Eu não sei se a pessoa do vídeo tem namorado ou é casada, eu só tô usando a história dela de exemplo pra falar sobre esse fenômeno que é raro, mas acontece sempre, quando a namorada começa a receber gentileza de outro cara e começa a agir de forma dissimulada. E eu acho que isso é pior do que traição, porque esse tipo de situação, por ela ser meio ambígua e o cara não saber exatamente o que tá acontecendo, é igual quando a guerreira fala que tem amizade com outros caras. Ela vai justificar da mesma forma, falando que não tem nada a ver, que os dois são como irmãos, se quiser se relacionar com ela vai ter que aceitar esse negócio dela ter amizade com os caras, e durante um tempo, esse foi o maior vazio que eu tive, foi esse. Eu não sabia lidar com isso, ao mesmo tempo que eu achava que eu tava ficando louco da cabeça, também foi crescendo em mim um sentimento de desconfiança, porque isso não é normal. Pode reparar também que esse tipo de postura sempre vem acompanhado de outras red flags. Pode reparar, a madame que tem amizade com vários caras e costuma receber gentileza de outros homens, igual as que eu falei aqui, na maior parte dos casos são daqueles tipos de guerreira que são simpáticas demais com outros homens. E eu, mesmo sendo alguém não muito experiente na parte de relacionamentos, até porque tive poucos durante a minha vida, mas posso garantir sem sombra de dúvidas que a madame que tem amizade com outros homens ou tem esse tipo de comportamento é uma das piores red flags que podem existir, porque quando você é traído, você tem certeza do que aconteceu, não tem como a outra pessoa querer justificar nada, porque quando ocorre essa situação, não resta dúvida sobre o que fazer. Agora, quando a guerreira começa a fazer esse jogo duplo, querendo insinuar que o namorado dela é doido, enquanto ela fica recebendo favores de outros caras, isso aí tira a paz de espírito do namorado e o cara fica louco da cabeça se ele não der o ghost na madame primeiro. Então é por isso que eu acho muito recomendável não se aproximar muito de guerreiras que tem esse tipo de comportamento. Se ela quiser ter amizade ou receber gentileza de outros caras, não tem problema. Nesse caso, então, o mais recomendável é o macetar de ghost, rapazes. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa disso, se você já passou por alguma situação parecida com essa. Caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Junior Masters Teta, amigo de deusa rara Chedney dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!